Então vamos lá, irmãos. Boa noite. Vamos estudar um pouco da palavra. Graças a Deus estamos mais uma vez aqui. Vamos orar. Senhor, muito obrigado pela bênção, ó Pai, de termos uma igreja, de estarmos juntos mais uma vez. Também pela bênção dos irmãos poderem assistir o culto de suas casas. Que o Senhor abençoe a cada um de nós e que hoje nós possamos aprender um pouco mais do Senhor. O Senhor abençoe, ó Pai, as nossas vidas nesse momento e nos use para a Tua glória. Em nome de Jesus. Amém. Então, por favor, abra lá a sua Bíblia no livro de Atos, capítulo 7. Nós estamos estudando essa passagem que vai culminar na morte de Estevão, né? O pastor Viana, ele falou até o verso 29. Então, o primeiro ciclo da vida de Moisés, ele falou, e agora a gente vai falar do segundo ciclo, se tudo der certo, e do terceiro também. Então, Estevão falando, ele diz assim a partir do verso 30 do capítulo 7. E completado 40 anos, está vendo? Depois de tudo aquilo que a gente estudou com o pastor Viana, que foi o tempo que ele passou, se você olhar o verso 29, ó. E a esta palavra fugiu Moisés e esteve como estrangeiro na terra de Midian. Então, ó, aí a Bíblia diz assim no verso 30. E completado 40 anos, apareceu-lhe o anjo do Senhor no deserto do monte Sinai, numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Daqui a pouco a gente vai para esse texto, tá? Então Moisés, quando viu isso, se maravilhou da visão e aproximando-se para observar, foi dirigida a voz do Senhor, dizendo: Eu sou o Deus de teus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. E Moisés, todo trêmulo, não ousava olhar. E disse-lhe o Senhor: Tira as sandálias dos teus pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Tenho visto atentamente a aflição do meu povo que está no Egito, e ouvi os teus gemidos, e desci para livrá-los. Agora, pois, vem e enviar-te-ei ao Egito. A este Moisés, ao qual havia negado, dizendo: Quem te constituiu príncipe e juiz? A este enviou Deus como príncipe libertador pela mão do anjo que lhe aparecera na sarça. E foi este que os conduziu para fora, fazendo prodígios e sinais na terra do Egito e no Mar Vermelho e no deserto por 40 anos. Este é aquele Moisés que disse aos filhos de Israel: O Senhor vosso Deus vos levantará dentre vossos irmãos um profeta como eu, a ele ouvireis. Este é o que esteve entre a congregação no deserto, com o anjo que lhe falava no monte Sinai e com os nossos pais, o qual recebeu as palavras da vida para nolas dar, ao qual nossos pais não quiseram obedecer, antes rejeitaram e em seu coração se tornaram ao Egito, dizendo a Arão: Faze-nos deuses que vão adiante de nós, porque a este Moisés, que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. E naqueles dias fizeram o bezerro e ofereceram sacrifícios ao ídolo e se alegraram nas obras das suas mãos. Mas Deus se afastou e os abandonou a que servissem ao exército do céu, como está escrito no livro dos profetas. E ele cita Amós: Porventura me oferecesse vítimas e sacrifícios no deserto por 40 anos, ó casa de Israel? Antes tomastes o tabernáculo de Moloque e a estrela do vosso Deus Renfã, figuras que vós fizestes para as adorar. Transportar-vos-ei, pois, para além da Babilônia. Vamos orar. Vou pedir, por favor, que traga o microfone aqui, pastor Viana, e nós vamos fazer uma oração. Nosso amado Deus e Pai Celestial, agradecemos ao Pai pela salvação que o Senhor nos deu em Cristo Jesus.
Obrigado, Senhor, pelo pão de cada dia que o Senhor nos dá. Obrigado, Senhor, porque nós podemos estudar a Tua palavra livremente neste país. E te peço, Pai, que o Senhor abençoe o pastor Neil agora, para que nós, Senhor Deus, possamos aprender, Pai, mais e mais a Tua palavra, nos arrepender das coisas erradas e nos encher de esperança que somente Tua palavra nos dá, em Jesus Cristo. E é em nome dele que oramos. Amém. Amém. Então, perceba a forma, perceba a dinâmica do texto, perceba a genialidade de Estevão ao pegar agora Moisés, que vai tirar o povo da terra do Egito, os versos 30, né, até 34, 35 vai, certo? E depois, pegando falando da história dele e mostrando que o povo desobedeceu mais uma vez a Deus e foi retirado, não do Egito, ele foi retirado do Egito para a terra de Canaã, mas quando chega em Canaã, o que acontece? Vai cativo para a Babilônia. O que esse homem está fazendo é defender que Jesus Cristo, ele é o Messias. A gente sabe disso já. O pastor Viana já falou bastante disso para nós, mas agora nós temos um tipo personificado de Cristo. Quem é este? Moisés. Então, o primeiro ciclo da sua vida, versos de 30 até 35. O verso 30 diz, e completado 40 anos. Marque sua Bíblia. Vamos lá para Êxodo. Só para os irmãos darem uma olhadinha. Êxodo capítulo 7. No verso 7, o que a gente vê? E Moisés era da idade de 80 anos, e Arão da idade de 83 anos, quando falaram a Faraó. Então, olha só, isso aqui é estamos aqui no segundo ciclo de sua vida, ele indo agora, certo? Estava em Midian, e agora Deus está o chamando, depois que termina isso. Então a Bíblia fala assim para nós, e completado 40 anos, apareceu-lhe o anjo do Senhor, no deserto do Monte Sinai, numa chama de fogo no meio da sarça. E aí eu vou pegar o que Estevão está falando e ler em Êxodo. Então Êxodo 7 mostra ele chegando para conversar com o Faraó. Êxodo 3 mostra o Senhor Deus o chamando para a obra. Vamos lá. Êxodo capítulo 3. A Bíblia diz no verso 1, e apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, e levou o rebanho atrás do deserto, e chegou ao monte de Deus, a Horebe. E apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo no meio de uma sarça. E olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. E Moisés disse, agora me virarei para lá e verei esta grande visão, porque a sarça não se queima. E vendo o Senhor, que se virava para ver, bradou Deus a ele no meio da sarça, e disse, Moisés, Moisés. Respondeu ele, eis-me aqui. E disse, não te chegues para cá. Tira os sapatos dos teus pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. Vamos parar aqui. Estevão está narrando isso daqui. Estevão está mostrando que esse homem, ele foi chamado por Deus. E veja o verso 35 de Atos capítulo 7, que este homem que é rejeitado pelo povo, este mesmo homem, ele é aprovado por Deus. E aqui começa, irmãos, a tipificação de Cristo. Verso 35. A este Moisés, ao qual haviam negado, dizendo, quem te constituiu príncipe e juiz? Veja o texto como é. A este enviou Deus como príncipe e libertador. Então, quando a gente olha para a pessoa do Senhor Jesus Cristo, Ele é esse nosso líder, esse príncipe. Ele é o nosso redentor, Ele é o nosso libertador. Isso aconteceu por mão de Moisés. Estevão está usando o exemplo dele, porque Estevão está fazendo um discurso para
os judeus, que em breve irão matá-lo, tá? A Bíblia diz, a este enviou Deus como príncipe libertador pela mão do anjo que lhe aparecera na sarça. Então, o que está acontecendo aqui? Moisés vai libertar o povo. Cristo veio para também libertar o povo. E ele veio para, o que a Bíblia diz? Veio para os que eram e os seus não o receberam, a Bíblia fala. Aí só para continuar, né? Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus aos que creem no seu nome. Então, da mesma forma que Moisés é enviado, Cristo também é. Qual é a intenção de Estevão? A intenção de Estevão é mostrar para o povo de Israel, para os israelitas de sua época, que aquele prometido por Moisés tinha acabado de vir. E eles não estavam enxergando. Então ele vem usando o exemplo de Moisés. Vamos lá. Verso 36 agora. Foi este que os conduziu para fora. E agora olha só, irmãos, fazendo prodígios e sinais na terra do Egito, e no Mar Vermelho, e no deserto, por 40 anos. Então a gente sabe dos ciclos da vida de Moisés por causa disso. Está vendo? Vamos lá. O primeiro ciclo, o pastor Viana já falou para a gente. Qual foi? Foi a sua vida desde o nascimento até que ele foi para Midian, fugido. É o primeiro ciclo. Segundo ciclo, quando ele passa esse período lá com Jetro, teve seus filhos, e Deus aparece para ele, envia para lá, e aí ele fala com Faraó. Nesse ponto, o que vai acontecer é que existem, a Bíblia está falando aqui, prodígios e sinais, tanto na terra do Egito, quanto no Mar Vermelho, quanto no deserto. Não é bacana isso daqui também? Porque tanto o ministério de Cristo, quanto o ministério da igreja, eles também foram firmados. Quando a gente olha para o texto bíblico, através de prodígios e sinais. Por isso também, Moisés é um tipo personificado de Cristo. Então, quando a gente olha a história de Moisés, a gente vê que Deus está falando que o Messias virá. Aí a Bíblia fala aqui, ó, e depois ele passa 40 anos no deserto. Então, 40 anos no Egito, 40 anos em Midian, 40 anos no deserto. E aí, para a gente não ter dúvida de que Moisés é um tipo de Cristo, quando eu falo, eu vou mudar isso aí para, assim, ó, eu vou preferir falar tipo personificado, pronto. Tá bom? Vou falar assim, para você não pensar que ele é um Cristo também, não, ele não é um Cristo. É só quando a gente olha, José também é, Davi também é. Em certo momento da vida deles, a gente vê a figura do Senhor Jesus ali. Esses homens apontam para Cristo, tá? Então Moisés é um desses. E para você não ter dúvida, o verso 37 diz assim, ó, e é bacana, né? Ó, o verso 35, a este Moisés, verso 36, foi este que os conduziu, verso 37, ó, este é aquele Moisés que disse aos filhos de Israel, o Senhor vosso Deus vos levantará dentre vossos irmãos um profeta como eu. E a ordem de Moisés é, a ele ouvireis. Essas pessoas que estão ouvindo esse discurso, estão ouvindo a defesa de Estevão, sabem do texto. Sabem do texto. Olha, e você vê, né? Domingo, sábado, domingo de manhã e domingo à noite, o pastor que estava conosco falou sobre um primo dele. Você lembra o que ele falou sobre o primo dele em relação ao Corão? Lembra disso? É no nosso tempo, certo? Então, irmãos, ó, de vez em quando eu falo para os irmãos aqui, pessoas como Paulo, por exemplo, sabiam o Pentateuco de cor. Pode ter certeza disso daí. Essas pessoas que estão ouvindo, e aí eu quero falar uma coisa para vocês, a gente não chegou ainda no capítulo 8. Mas olha só, presta atenção nisso daqui, ó. Verso 1, e também Saulo consentiu na morte dele,
e fez naquele dia uma grande perseguição. Está vendo? Paulo é assim. Se ele não era um candidato ao Sinédrio, irmãos, quando eu falo que Paulo sabia o Pentateuco de cor, se ele não era um candidato ao Sinédrio, é uma coisa muito difícil para mim e para muitos que olham para esse texto aqui. Se ele não era. E se ele era, você não tenha nenhuma dúvida. Se ele era um candidato, porque ele não era do Sinédrio, tá? Se ele era um candidato ao Sinédrio, esse homem era casado, por exemplo. Este homem tinha pelo menos um filho. E este homem chamado Paulo é um desses que sabiam as escrituras de cor. Quando Estevão fala uma coisa como essa, o texto de Deuteronômio, vamos lá, Deuteronômio 18, vem na mente deles, irmãos. Vamos lá para Deuteronômio 18. Só vou ler o 37 mais uma vez. Este é aquele Moisés que disse aos filhos de Israel: o Senhor vosso Deus vos levantará dentre vossos irmãos um profeta como eu. A ele ouvireis. Ótimo. Quando Estevão faz isso, para quem ele está apontando? Quando Estevão faz isso? Para a mesma pessoa que Moisés. Para a mesma. Moisés, pelos olhos da fé. Estevão, também pelos olhos da fé, mas de acordo com um fato que ocorreu. O Senhor Jesus também é um príncipe. Também é um libertador. O Senhor Jesus é o líder. O Senhor Jesus, ele é o redentor. E aqui a Bíblia está falando para nós: o Senhor vosso Deus vos levantará dentre vossos irmãos um profeta. Verso 15 do capítulo 18 de Deuteronômio. Palavras de Moisés: o Senhor teu Deus te levantará um profeta no meio de ti e de teus irmãos, como eu. A ele ouvireis. Estevão, em todo o momento de seu discurso, ele não está preocupado com sua vida. Na verdade, estes homens, no começo de tudo, eles não estavam preocupados com nada disso. Eles estavam preocupados em servir a Deus. Irmãos, esta deve ser a nossa preocupação. A nossa preocupação deve ser servir a Deus. A gente tem que servir a Deus na igreja, temos que servir a Deus na nossa família, temos que servir a Deus como pais, como maridos, como esposas, como mães, temos que servir a Deus no nosso serviço. Esse é o nosso papel. Este homem está prestes a morrer. E eu vou dizer uma coisa, olha só. Esses homens já tinham sido ameaçados. Eles tinham sido ameaçados. Você pode falar assim: Estevão não foi ameaçado, mas é assim. Ameaçaram os apóstolos, ameaçaram todos. É assim que a gente tem que pensar. Fizeram alguma coisa com os apóstolos, vão fazer com os outros também. Este homem, ele está prestes a morrer, e ele sabe disso. Sabe o que ele faz? Ele continua. E é isso que irá acontecer, e é isso que acontece com todos aqueles que são chamados para alguma coisa como essa. Leia o livro dos mártires. A história que mais me choca naquele livro é daquela mulher, pastor Viana, que se arrumou. Lembra disso aí? Quem já sabe essa história? Estavam matando as pessoas, ela se arrumou. E o nome dela, sei lá, que sumiu da lista, o que aconteceu? Ela falou: não, eu também sou crente. Eu já estou pronta para morrer. Ou, foi agora há pouco, né, alguns anos atrás, a família coreana joga no buraco e começa a enterrar. Pai, mãe, os dois filhos, as crianças choram. A mãe fala: silêncio. Daqui a pouco nos encontraremos com o pai. Só que você não pode esquecer, são filhos dela. As crianças, a voz das crianças acaba mais cedo do que a da mãe e do pai. Este homem aqui, ele está prestes a morrer. Sabe o que ele está dizendo? Lembra do que Moisés falou? Acabou de acontecer no nosso meio. O profeta que Moisés falou já veio. É Cristo. Só que aquele negócio que eu estou falando para os irmãos,
é a forma como esses homens foram usados por Deus. E Estevão é um desses. Olha o tamanho disso daqui, irmãos. Como o pastor Viana falou na semana passada. É enorme. E ele vai dando motivos para crer. Mostrando, é Cristo, é Cristo, é Cristo, é Cristo. Agora, por exemplo, a gente está falando sobre Moisés sendo tipificado como o Senhor Jesus. Mas para eles, para Estevão, o que importa é Cristo. Então ele está dizendo, está vendo que a gente teve um príncipe, um libertador? Hoje nós tivemos também. Está vendo que a gente tinha um profeta? E que Moisés prometeu um profeta como ele? Nós temos um agora também. E agora, olha só, irmãos. Verso 35, a este Moisés. Verso 36, foi este que nos conduziu. Verso 37, este é aquele Moisés. Verso 38. Não é bacana isso daqui, ó? Este é o que esteve entre a congregação no deserto, com o anjo que lhe falara no monte Sinai, e com os nossos pais, o qual recebeu a palavra da vida para nos dar. Vamos só lembrar disso daqui, irmãos? Este é aquele que desce do monte. Daqui a pouco a gente vai ler, mas você sabe a história. O que aconteceu mesmo? Ele desce do monte Sinai com as tábuas. O que aconteceu? Eu vou perguntar, eu estou ficando doido já. Fala para mim o que aconteceu. Ele desce do monte. Não, tudo bem, mas quando ele desce do monte, como é que o povo estava? Opa! Aí o que Deus quer fazer com o povo? Matar todo mundo. O que Moisés faz? Risca o meu nome do livro da vida. A gente precisa de mais gente assim. Lembra do texto de Ezequiel? Eu gosto daquele texto. Deixa eu ver se eu acho. Quem lembra? Ezequiel 20. Quem é que lembra do texto? Quer ver que eu vou achar? 22. Ó, não precisa nem ir lá. Vou ler aqui que eu tenho pouco tempo. E busquei dentre eles um homem que estivesse tapando o muro. Hein? Lembra disso? Lembra disso? Buscou um que tivesse na brecha. A Bíblia diz, e estivesse na brecha perante mim por essa terra, para que eu não a destruísse, porém a ninguém achei. Agora, quando chega Moisés, o que ele fala? Não mate ninguém, risque o meu nome do livro da vida. É um tipo de Cristo ou não é? Vai ter um profeta como eu, sabe quem esteve no meio do povo, na cruz do Calvário? É isso que ele está falando. É isso que Estevão está falando. Ele está apontando em todo o momento para o Senhor Jesus Cristo. E além de fazer isso, ele aponta para o povo de Israel. Verso 39. Ao qual nossos pais não quiseram obedecer. Está vendo? Parece com a situação Cristo e o povo de Israel na época de Estevão? Vamos lá. Ao qual nossos pais não quiseram obedecer. Antes o rejeitaram em seu coração, se tornaram ao Egito. Aí eu pergunto, o povo era escravo no Egito. Olha, eu sei, a gente nem pode comparar a escravidão que teve na América, certo? Com a escravidão do Egito. Imagina, eles tinham casa, por exemplo. Moisés foi criado por sua mãe. A mãe dele era uma escrava, só que ele foi criado por sua mãe, por exemplo. Então, é claro que não tem o que comparar, mas é escravo, tudo bem? Tá joia? Se o faraó falar agora, eu não vou te dar mais a palha, para vocês fazerem tudo, o que tem que acontecer? Tem que se virar. Eram escravos, não eram? Deus faz tudo por eles. Do que ele tem saudade? Do que eles comiam no Egito. Eles amavam o Egito, né? Uma parte deles, não é isso? Agora, não é apenas isso. É que eles pensam que vão morrer. Eles pensam que Moisés está demorando muito. E o que eles querem? Um Deus. E é assim. Pode ser até a gente. Qualquer um de nós aqui. Ó.
abandone Deus, tá? Misericórdia, tá? Abandone Deus. E sabe o que vai acontecer? Colocaremos algo no lugar. Porque a gente não vive, a gente foi criado para estar diante de Deus. Então, não adianta. Fugimos do Senhor Deus, não queremos mais a sua presença, não queremos mais as suas ordens, ótimo, vamos colocar alguma coisa no lugar. O que o povo de Israel fez? Verso 40. Eu vou ler o 39 de novo. Ao qual nossos pais não quiseram obedecer, antes o rejeitaram em seu coração e se tornaram ao Egito, dizendo a Arão: faze-nos deuses que vão adiante de nós, porque a este Moisés, que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. E naqueles dias fizeram o bezerro, e ofereceram sacrifícios ao ídolo, e se alegraram nas obras das suas mãos. Irmãos, eu posso só citar o texto? Aí os irmãos leem em casa? Êxodo 32, tá bom? Os irmãos leem em casa. Talvez você está lembrando, você que tem mais familiaridade com a Bíblia, mas você que não lembra do texto, é Êxodo 32, dá uma lidinha lá, que você vai ver. Arão faz um Deus para eles. E aí é aquele negócio. Se nós abandonamos Deus, o que acontece? Ele nos abandona. Tá joia? É aquele negócio. Eu não sei não se Deus vai fazer tal coisa, sabe? Sabe aquele negócio? Não confio tanto no Senhor, sabe? Então, pode ficar tranquilo. Você não vai se decepcionar. Ele não fará nada. O Senhor Deus, Ele nos ama. Mas preste atenção nisso daqui. Depois que eles pedem, né, um bezerro, verso 41, naqueles dias fizeram o bezerro e ofereceram sacrifícios ao ídolo e se alegraram nas obras das suas mãos, verso 42, mas Deus se afastou deles. É isso que acontece. Então, nós precisamos estar próximos do Senhor. O que Estevão está falando aqui? Vocês estão rejeitando Cristo. Vocês estão rejeitando o Messias. O Messias vai rejeitar vocês. É isso que ele está dizendo. Mas Deus se afastou e os abandonou, a que servissem ao exército do céu, como está escrito no livro dos profetas. Eu não li o texto de Êxodo para ler este. E eu quero que você perceba o que Estevão faz com o texto. Olha só, vamos lá. Por favor, abram, eu vou ler em Atos, tá? Mas abram a sua Bíblia, lá em Amós capítulo 5, versos de 25 a 27. Abra lá, por favor. Eu vou ler aqui, tá bom? E eu quero, enquanto os irmãos abrem lá em Amós, que os irmãos se lembrem. Essa segunda etapa da vida de Moisés, quando ele é chamado para resgatar o povo e tirar o povo da escravidão, não é? E como é que Estevão termina o seu discurso até a parte de Moisés, que não acabou ainda, tá? Na semana que vem, a gente ainda vai falar mais um pedacinho antes dele ser morto. Mas como é que ele termina? Preste atenção. Verso 42. Mas Deus se afastou e os abandonou a que servissem ao exército do céu, como está escrito no livro dos profetas. Está comigo em Amós? Porventura me oferecestes vítimas e sacrifícios no deserto por 40 anos, ó casa de Israel. É o texto ou não é? Estão comigo? Em Amós? Antes tomaste o tabernáculo de Moloque. É o texto ou não é? Está junto aí? E a estrela do vosso Deus Renfã. Figuras que vós fizestes para as adorar. Ótimo. Qual é a promessa de Deus? Olha aí para mim, por favor, no texto. Tá, mas o que ele diz? Vos levarei cativo para além de Damasco. Amós era um profeta
do reino do norte. Então, ele estava falando da Síria, não é? Só que aqui, Estevão está usando Amós. Ele fala sobre Damasco. Olha como é o texto em Atos. A Bíblia está dizendo para nós assim, ó, porventura, agora vai lá para Atos, porventura me oferecesse vítimas e sacrifícios no deserto por 40 anos, ó casa de Israel. Opa, muito bem, antes tomastes o tabernáculo de Moloque e a estrela do vosso Deus, Renfã, figuras que vós fizestes para as adorar, transportar-vos-ei, pois, para além da Babilônia. Ele faz uma aplicação. E veja bem, esse homem, ele está falando do texto do jeito que ele é, é praticamente são as mesmas palavras, e ele aplica para quem sobrou de Israel. E quem sobrou de Israel foi levado cativo para Babilônia. Então vem um libertador, tira o povo de Israel do Egito, mas agora, depois da desobediência, este povo é levado cativo, e agora para Babilônia. Então, eu vou parar aqui, porque agora, o versos 44 até o 53, a gente vai ter uma nova etapa do discurso de defesa de Estevão. Mas veja só, ele pega o exemplo de Moisés, e aí com o discurso dele, a gente não tem dúvida que ele é um tipo de Cristo, certo? E aí ele defende o Senhor Jesus perante uma audiência que conhecia a história e conhecia a promessa de um novo profeta. Que Deus abençoe. Vamos lá. Obrigado, meu Senhor, pela tua palavra. Ajude-nos, ó Senhor Deus, a interpretar a Bíblia e querer saber mais dela, aprender dela e sermos cheios, ó Pai, do teu Santo Espírito. Nos leve para casa em paz e nos dê uma boa noite em nome de Jesus. Amém. Muito bom, irmãos. Deus abençoe os irmãos de casa também. Boa noite até domingo, né? Isso.